Nunca pensei que uma simples porta de hospital pudesse ser tão aterrorizante. Mas lá estava eu, no meio da madrugada, suando frio dentro do meu EPI, com a máscara me sufocando e os olhos ardendo de tanto cansaço. Meu nome é Ana, enfermeira de um hospital da linha de frente contra a Covid. Plantão após plantão, eu via a morte se arrastando pelos corredores como uma sombra silenciosa, sugando a vida de cada pessoa que entrava. Aquele hospital estava longe de ser apenas um prédio. Era um organismo vivo, pulsante de dor, medo e exaustão. Os corredores estreitos, pintados de branco, mas agora amarelados pela luz fria dos fluorescentes, pareciam um labirinto sem saída. O cheiro forte de desinfetante misturado ao odor metálico do sangue e da morte impregnava o ar, entrando pelos meus pulmões a cada respiração apertada pela máscara. Naquela noite em particular, o hospital parecia ainda mais sombrio do que o habitual. As luzes piscavam com uma frequência irritante, lançando sombras que dançavam nas paredes. O som das máquinas respiratórias, bip, 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 era constante, mas às vezes se misturava a um ruído estranho, como um sussurro abafado que eu não conseguia identificar. Eu me pegava olhando para os cantos escuros, esperando ver algo que me dissesse que eu não estava tão sozinha quanto imaginava. Trabalhar na linha de frente já era um teste constante à minha sanidade. Ver pacientes chegarem agonizando, assistindo a médicos e colegas caírem doentes, sentir o peso da responsabilidade esmagando meu peito a cada decisão. Tudo isso drenava minha energia física e mental, mas naquela noite havia algo diferente, algo que não podia ser explicado pela fadiga ou pelo estresse. Eu estava fazendo a ronda pela UTI, quando ouvi um ruído estranho vindo do final do corredor. Era quase um sussurro, um murmúrio carregado de angústia que fazia minha pele se arrepiar. Me aproximei devagar, o coração batendo acelerado, a mão tremendo enquanto segurava a prancheta. Os quartos estavam fechados, mas a porta da última sala estava entreaberta, deixando escapar uma luz fraca e amarelada. Entrei devagar, tentando não fazer barulho. Lá dentro, uma paciente idosa estava deitada, coberta por um lençol branco. Seu rosto estava pálido, mas sereno, como se estivesse dormindo profundamente. Me aproximei para verificar os sinais vitais, quando, de repente, seus olhos se abriram lentamente. O que vi me congelou até a alma. Seus olhos não tinham mais o branco típico. Eram completamente negros, como duas janelas para um abismo sem fim. Ela me encarou, imóvel, sem piscar, e uma sensação gelada, como se uma mão invisível apertasse meu coração, tomou conta do meu corpo. O silêncio no quarto era absoluto, exceto pelo som abafado da minha respiração ofegante. Fiquei paralisada, presa naquela troca de olhares que parecia durar uma eternidade. Quis recuar, gritar, fugir, mas meu corpo não obedecia. A máscara abafava meus gritos silenciosos e as lágrimas começaram a escorrer por trás dos meus olhos ardidos. Então, um sussurro veio, tão baixo que pensei ter imaginado: "Não é o vírus que vai te levar." Nesse instante, o alarme da UTI disparou, cortando o silêncio com sua urgência estridente. Médicos e enfermeiros entraram correndo, me tirando do transe. Quando viraram a paciente para examinar melhor, seus olhos voltaram ao normal. Claros, cansados, humanos. Mas eu sabia que não era apenas cansaço. Algo havia cruzado a linha entre a vida e a morte naquela noite. Algo invisível e voraz que se alimentava do medo e da solidão. Desde então, cada vez que entro naquele hospital, sinto o peso daquele olhar me perseguindo, como um lembrete constante de que, em meio ao caos da pandemia, não enfrentamos apenas um vírus. Enfrentamos uma escuridão que poucos ousam encarar. O pior é que esse não foi um episódio isolado. Com o passar das semanas, outros colegas começaram a relatar experiências parecidas. Sombras que se moviam onde não deveriam, vozes sussurrantes no silêncio dos quartos vazios, uma presença inquietante que parecia observar cada movimento. Era como se o sofrimento coletivo tivesse aberto uma porta para algo além da compreensão humana. Uma entidade que se alimentava da dor, da incerteza e da desesperança. E enquanto o mundo lá fora se trancava em casa, eu e tantos outros éramos forçados a encarar essa escuridão diariamente, plantonando num hospital que já não era apenas um lugar de cura, mas um campo de batalha entre o visível e o invisível.
Meu nome é Lucas e eu nunca imaginei que o isolamento pudesse ser tão sufocante. Mas a pandemia mostrou um tipo de prisão que vai muito além das paredes da casa. Durante semanas, fiquei trancado no apartamento, longe de tudo e todos. O mundo lá fora parecia ter desaparecido. Ruas vazias, lojas fechadas, o som distante de sirenes. Mas o silêncio que tomou conta do meu espaço era ainda mais aterrorizante. No começo, tudo parecia normal. Eu trabalhava de casa, tentava manter a rotina, ligava para amigos, fazia chamadas de vídeo. Mas com o tempo, aquele silêncio começou a pesar, a se tornar uma presença constante, quase palpável. Era como se o próprio ar tivesse se transformado em uma névoa densa que me envolvia, me sufocava. Nas primeiras noites, comecei a ouvir barulhos estranhos, passos leves no corredor do prédio, sussurros apagados que pareciam vir das paredes, portas que rangiam sozinhas. Eu me levantava para conferir, mas não havia ninguém lá. A paranoia crescia junto com a solidão. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma presença ao lado da minha cama. Abri os olhos devagar e vi uma sombra. Alta, indistinta, mas com um peso que esmagava meu peito. Tentei gritar, mas minha voz sumiu. A sombra ficou ali, imóvel, como se observasse cada respiração minha. Nos dias seguintes, comecei a perceber que a sombra se movia pelo apartamento, aparecendo nos cantos escuros, nas janelas, refletindo no vidro dos móveis. Eu não sabia se era real ou fruto da minha mente desgastada, mas não conseguia fugir. Até que uma noite, ouvi uma voz, suave, quase um sussurro, me chamando pelo nome, vindo do quarto ao lado. Levantei tremendo, cada passo ecoando no silêncio do apartamento vazio. A voz parou quando cheguei à porta, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. No dia seguinte, encontrei um bilhete na minha mesa, escrito com uma letra trêmula e quase ilegível. Você não está sozinho. Não havia ninguém comigo naquele apartamento. Desde então, o silêncio da quarentena nunca mais foi o mesmo. E eu continuo aqui, preso não só pelo isolamento, mas pela presença invisível que tomou conta do meu espaço. Um espectro da solidão que a pandemia trouxe e que ainda não me deixou partir. Meu nome é Mariana e trabalho como cuidadora em um asilo que, quando a pandemia chegou, virou um verdadeiro cenário de guerra silenciosa. Eu nunca poderia imaginar que minha vida mudaria tão drasticamente que a linha tênue entre o real e o imaginário começaria a se dissolver e que a sanidade se tornaria um luxo cada vez mais difícil de manter. No começo, tudo parecia um protocolo rígido, máscaras constantemente ajustadas, álcool em gel espalhado em cada canto, isolamento absoluto dos idosos, visitas proibidas, rotinas quebradas. Mas logo percebi que o verdadeiro inimigo não era apenas o vírus invisível que circulava no ar. Era o peso esmagador da solidão, o silêncio que consumia tudo, a angústia que se espalhava como uma doença ainda pior. As paredes do asilo, que antes ecoavam risadas, histórias e pequenos momentos de alegria, agora guardavam apenas ecos distantes de dor, lamento e desespero. Os corredores estavam vazios, exceto pelos passos lentos e hesitantes dos poucos residentes que ainda resistiam, seus suspiros e gemidos sendo as únicas notas que quebravam o silêncio sepulcral. Eu passava horas intermináveis sentada ao lado de Dona Lúcia, uma senhora que mal conseguia falar, mas cujo olhar dizia mais do que palavras jamais poderiam expressar. Havia algo naquele olhar, uma súplica muda, um pedido desesperado por companhia, por alívio, por um pouco de humanidade em meio ao caos. Uma noite, após um plantão que parecia não ter fim, eu estava exausta, sentada em frente à janela do corredor principal. A cidade lá fora estava mergulhada em um nevoeiro espesso, as ruas desertas refletindo a luz pálida dos postes em sombras longas e distorcidas que pareciam se arrastar como espectros silenciosos pela calçada. Foi então que ouvi pela primeira vez uma voz, um sussurro fraco, quase imperceptível, vindo do andar de cima. Era uma chamada angústia, uma súplica que parecia atravessar as paredes, penetrar a névoa e invadir minha mente. Meu corpo todo tremeu. O cansaço deu lugar a um medo profundo e paralisante.
Mesmo contra minha vontade, levantei-me e comecei a subir as escadas rangentes que levavam ao segundo andar. Cada passo reverberava pelo silêncio, ecoando pelos corredores escuros e frios. A luz do abajur esquecido lançava sombras que tremeluziam e dançavam nas paredes, criando figuras que pareciam viver sua própria vida. A voz se repetia, uma chamada suave, desesperada, que apertava meu coração com uma força quase insuportável. Segui até o quarto de Dona Lúcia, mas ao abrir a porta, encontrei o espaço vazio. O ar estava frio, denso, carregado de uma energia invisível e opressiva, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. De repente, senti algo atrás de mim, passos leves, quase inaudíveis, que pareciam vir do nada. Virei-me num sobressalto esperando encontrar alguém, mas não havia ninguém. O silêncio voltou a se instalar, mais pesado do que antes, e uma sensação de ser observada se instalou em mim, implacável. Nas noites que se seguiram, a voz voltou a me chamar sempre quando eu estava sozinha, carregando consigo um misto de desespero e esperança que parecia sugar minha força vital. Não era uma voz que eu podia compreender plenamente. Era mais um sentimento, uma presença, uma conexão silenciosa com almas perdidas que buscavam algo além da morte. Meus colegas começaram a falar em fantasmas da pandemia, espíritos atormentados, presenças presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, alimentados pela dor e pelo medo que permeavam aquele lugar. Eu não sei se acredito em fantasmas, mas sei que algo mudou naquele asilo. Algo tão profundo e sombrio que não podia ser explicado apenas pela ciência ou pela exaustão. Uma noite, quase sucumbindo à exaustão e à loucura, senti uma mão fria pousar em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas novamente não havia nada além do ar gelado e do silêncio sufocante. Desde então, aprendi que nem todo terror é visível, que às vezes o maior medo reside naquilo que não podemos ver, mas sentimos com toda a força. A solidão, o desespero, o silêncio cortante que ecoa no fundo da alma. Essa é a voz que ninguém ouve, mas que grita dentro de cada um de nós, especialmente quando o mundo inteiro parece ter parado e a única companhia que resta são as sombras da pandemia. Meu nome é Rafael. Durante a pandemia, como tantos outros, fiquei trancado no meu apartamento. Um espaço que rapidamente se tornou uma prisão silenciosa e sufocante. No começo, confesso, o silêncio parecia uma bênção. O mundo lá fora tinha parado. As ruas estavam vazias, o ar carregado de medo e incerteza. Mas dentro do meu pequeno refúgio, eu podia respirar, tentar achar um pouco de paz. Mas, com o passar das semanas, o silêncio mudou. De algo que acalmava, tornou-se uma presença densa, quase palpável, que me observava, me consumia. Era como se o próprio ar tivesse ganhado peso, tornando o ambiente opressivo e sufocante. A sensação de estar sendo vigiado crescia a cada instante, sem que eu pudesse encontrar um motivo racional para aquilo. As janelas permaneciam fechadas. As cortinas pesadas impediam a luz do sol de invadir o espaço, como se eu quisesse manter o mundo lá fora o mais distante possível. Eu trabalhava em home office, o rosto iluminado apenas pelo brilho frio da tela do computador, enquanto as horas escorriam numa monotonia enlouquecedora. Mas o que eu não sabia era que não estava tão sozinho quanto imaginava. Na terceira semana de isolamento completo, comecei a notar pequenas anomalias. Um cheiro metálico, estranho, que aparecia do nada e sumia tão rápido quanto surgia, como se alguém tivesse passado por ali e levado consigo o ar ao redor. Pequenos ruídos que não conseguia identificar. Um arranhar sutil na parede, como se garras invisíveis tentassem rasgar a superfície. Um sussurro abafado que parecia pulsar nas sombras. No começo, ignorei. Culpei o cansaço, a ansiedade, o confinamento que tornava qualquer ruído uma ameaça. Mas uma noite mudou tudo. Eu tentava dormir, exausto depois de horas de trabalho, quando acordei com a sensação terrível de estar sendo observado.
Abri os olhos lentamente e lá, no canto escuro do meu quarto, uma figura estava parada, imóvel, envolta numa escuridão tão profunda que parecia absorver a pouca luz do ambiente. A figura era alta, esguia, com contornos indistintos, quase como se fosse feita da própria sombra. Não tinha rosto, mas os olhos, se é que eram olhos, brilhavam como dois buracos negros, vazios e infinitos. Meu coração disparou, a respiração travou e uma onda de pânico me invadiu, mas eu não conseguia me mover, nem gritar. Ela apenas ficou ali, me observando. Aquela presença não emitiu som algum, mas eu jurei ouvir um sussurro tão baixo, tão próximo, que parecia dentro da minha cabeça, dizendo meu nome, chamando-me com uma mistura de ternura e maldade. Os dias seguintes foram um pesadelo ambulante. O visitante voltou todas as noites, sempre silencioso, sempre parado no mesmo canto, sempre me observando com aqueles olhos vazios. Eu comecei a notar que as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida, se alongar e se contorcer como tentáculos invisíveis, ameaçando me envolver, me sufocar. Meu sono foi destruído, minha mente começou a desmoronar. Eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão, um lugar onde o tempo não existia e a realidade se desintegrava. O apartamento, que antes era meu refúgio, tornou-se uma prisão de terror. Tentei falar com amigos e familiares, contar o que acontecia, mas ninguém acreditava. Diziam que era a ansiedade, o isolamento, a mente pregando peças, loucura se instalando, mas eu sabia que não era isso. Eu sentia aquela presença me tocando, me envolvendo, uma entidade que se alimentava do meu medo, da minha solidão, da minha angústia. A pandemia me afastou do mundo, mas trouxe para perto algo que eu não conseguia entender, algo que não tinha nome nem forma, mas que me assombrava todas as noites. Em uma dessas noites, quase sucumbindo à exaustão, senti um frio cortante atrás de mim. Virei lentamente e vi a sombra se aproximando, estendendo uma mão espectral em minha direção. Tentei fugir, mas minhas pernas não obedeciam. O frio da mão se espalhou por todo o meu corpo, como se estivesse drenando minha vida, minha vontade, minha sanidade. "Você não vai escapar", sussurrou a voz, agora clara e gélida. Desde então, não sei mais o que é real. O visitante do silêncio habita meus sonhos, meus pensamentos, minha alma. E enquanto o mundo lá fora lentamente tenta voltar ao normal, eu sigo preso naquele quarto, numa batalha diária contra a escuridão que se alojou dentro de mim. Meu nome é Fernanda, tenho 31 anos. E durante a pandemia vivi um isolamento tão profundo que parecia estar entre a vida e a morte. Só que sem a morte. Apenas um limbo sufocante dentro do meu próprio apartamento que eu comecei a enxergar como uma prisão. Uma cela feita de silêncio, medo e incerteza. Nos primeiros dias, tentei encarar tudo com força e racionalidade. Acreditava que se mantivesse uma rotina, o tempo passaria e aquilo tudo logo acabaria. Acordava cedo, tomava meu café, ligava o computador para o home office, falava com amigos pelas videochamadas, lia livros, fazia exercícios, mas mesmo assim, a sensação de estar desconectada do mundo ia crescendo, como uma sombra invisível se estendendo por todos os cantos do meu quarto. A luz do sol que entrava pelas janelas parecia uma lembrança distante de uma realidade que eu não podia mais tocar. O silêncio lá fora era tão intenso quanto dentro de mim. E por dentro, o silêncio se tornou um grito. As semanas passaram e o isolamento começou a corroer minha mente. Era como se o tempo tivesse parado, mas meu cérebro estivesse acelerado demais para acompanhar. Os dias se misturavam e a monotonia fazia a ansiedade crescer até um ponto insuportável. Eu me sentia presa num ciclo infinito de pensamentos sombrios que vinham e iam como ondas, me puxando para baixo. À noite, o medo era pior. O medo do vírus, da morte, do desconhecido, mas principalmente o medo da solidão que parecia me consumir. Eu sentia como se fosse desintegrar, como se estivesse ficando invisível para o mundo.
As paredes do apartamento pareciam se fechar, se aproximar, como se quisessem me sufocar. Numa madrugada, acordei no meio de um pesadelo que não conseguia separar da realidade. O quarto estava escuro, mas eu sentia uma presença, um peso invisível ao meu lado. A respiração ficou presa no peito, meu coração disparou. Levantei devagar, andando até a janela para olhar para a rua deserta. Tudo parecia congelado no tempo. Foi nesse instante que percebi como estava sozinha de verdade. No dia seguinte, tentei sair para comprar mantimentos, mas o medo do mundo lá fora era paralisante. Cada pessoa mascarada parecia um estranho, um possível inimigo invisível. Eu sentia os olhares desconfiados, mesmo que não pudesse ver os rostos. O isolamento era um castigo e uma proteção. Os dias seguintes foram uma batalha constante entre a necessidade de sair e o medo de morrer. Minha mente criava cenários apocalípticos, histórias de amigos que poderiam estar doentes, notícias ruins que eu nem tinha coragem de ouvir por completo. Foi nesse ponto que o isolamento começou a se transformar em algo muito mais escuro. Comecei a ouvir barulhos no apartamento, passos que não eram meus, portas rangendo sozinhas, sussurros que pareciam vir das paredes. No começo, eu tentava racionalizar, dizendo que era o prédio velho, minha imaginação, mas as sensações de estar sendo observada e seguida só aumentavam. A cada noite, a ansiedade crescia. Eu dormia pouco, acordava várias vezes sentindo que alguém estava ali, ao meu lado, mas não havia ninguém. O silêncio da casa se tornava sufocante e o medo me fazia olhar para cada canto, cada sombra, esperando encontrar algo que me fizesse perder o pouco de sanidade que me restava. Uma noite, em um momento de exaustão extrema, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Senti o peso do mundo em meus ombros, a dor da solidão e a angústia do desconhecido. No escuro do meu quarto, pensei se conseguiria aguentar mais um dia. O isolamento me transformou. Me fez perceber que o maior vírus não era o que infectava corpos, mas o que corrói a alma. Quando finalmente pude sair, o mundo parecia outro. Eu mesma era outra. Ainda carregava as marcas invisíveis do medo e da solidão, mas também uma força nova, que nasceu das profundezas do meu próprio abismo. E mesmo agora, com a pandemia ficando para trás, eu sei que aquele silêncio e aquela sombra dentro de mim nunca irão embora completamente.